E aí, Brasil, como é que vocês estão? Ó, vocês sabem que Dois Irmãos é considerado um dos livros mais importantes da literatura brasileira? Não? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Priscila Oliva, bem-vindos ao meu canal. E antes de eu te falar sobre os Dois Irmãos, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e ativa o sininho para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo, beleza? É isso mesmo, Brasil! Dois Irmãos é considerado um dos livros mais importantes da literatura brasileira. E o autor, Milton Ratum, é considerado um dos autores vivos mais importantes da nossa língua. Pois é, Brasil, isso aqui, ó, é ouro, gente. É ouro made in Brasil. Ele foi publicado no ano 2000 e em 2001 ganhou o Jabuti de melhor romance. O livro se passa na cidade de Manaus e conta a história de uma família libanesa que tem como dois personagens centrais esses dois irmãos gêmeos, Omar e Yaoub, e que apesar de serem fisicamente iguais, na personalidade eles eram completamente diferentes. E pra quem não gosta de spoiler, gente, eu vou dar uma triste notícia pra vocês. O livro começa pelo final. Sim, temos um breve prólogo que conta pra nós já o desfecho da Zana, que é a mãe dos gêmeos. Então a gente já fica sabendo logo de cara como que essa história termina. O livro é narrado em primeira pessoa por um narrador misterioso que tenta encontrar a própria história dentro da história dessa família. E, gente, tem uma coisa aqui, sério, tem uma coisa aqui que eu não consigo entender. Vou até largar o livro pra falar. Tem vários sites que vendem um livro, que comercializam, sites, enfim, que vendem livros, que eles contam na sinopse ali para você comprar o livro quem que é o narrador. Gente, isso é um absurdo, não façam isso, porque a gente só vai saber quem é o narrador lá pelo meio do livro. Então a galera que tá vendendo o livro tá dando um baita de um spoiler para vocês, então não leiam. Se você ainda não leu, não leia, só fica aqui com a informação que eu te dei. E esse narrador vai contando histórias e fatos pra gente que aconteceram entre mais ou menos 1914 até a década de 80. Então, do casamento de Zana e Halim, nasceram os gêmeos, Omar e Yaoub, e o Omar, ele é chamado de o caçula, porque ele nasceu depois. E é interessante porque a grafia de caçula está sempre escrita com letra maiúscula, como se fosse um nome próprio mesmo, né? E além deles dois, eles também têm uma outra filha, que de fato ela é a caçula, que é a Rania. E assim, Brasil, há uma escancarada preferência e proteção da Zana pelo Omar. E conforme esses irmãos vão crescendo, eles vão se tornando rivais. E eu diria que essa rivalidade é bem alimentada pela mãe. O pai, na tentativa de acabar com essa rivalidade, ou pelo menos dar uma amenizada ali na situação, tem a brilhante ideia de mandar os dois para o Líbano. Mas a Zana impede que o Omar vá, porque ela diz que ele tem uma saúde muito frágil. Então o Yaoub parte sozinho para o Líbano e volta só 5 anos depois. E obviamente os laços que o ligavam afetivamente a essa família foram completamente desfeitos, né? Além do que ficou mais clara ainda a proteção e a preferência da mãe pelo Omar. Outra personagem super importante dentro da obra é a Domingas, a empregada da casa, que na verdade era uma índia que foi batizada e que ajudou na criação dos gêmeos. O livro aborda diversos temas, como o ciúme, o rancor, a raiva, o ódio, a inveja, a morte, e a gente vai acompanhando a construção dessa família, mas a gente também acompanha a queda dela. Gente, é um baita livro. É um baita livro, eu gostei muito, é muito emocionante, é muito real, é um livro muito visceral e eu adoro essas referências que ele traz, sabe? Caim e Abel, até acho que uma coisa do mito do Édipo e da Jocasta, então são coisas muito interessantes, é um livro muito rico de referências. E uma coisa que eu amo nessa obra é que todos os personagens têm o seu lado sombrio. Aqui o Milton quebra aquela história, sabe, do gêmeo bom e do gêmeo mau. Não, os dois fazem atrocidades e todos os personagens, em algum momento têm alguma atitude que a gente dá questionada. E eu achei muito interessante como a cidade de Manaus e a casa também são personagens muito importantes dentro dessa história. Conforme a família vai mudando, Manaus também muda e a casa também muda. Então, assim, todo o entorno, todo o contexto conta a história pra gente.
Em segundo plano, Milton vai abordando algumas outras questões que também ajudam a contar a história, como, por exemplo, a vinda dos imigrantes para Manaus, ou, por exemplo, como foi a época da ditadura militar na cidade de Manaus, porque digo a gente porque mora em São Paulo, a gente aqui no Sudeste tem muito essa questão da ditadura militar, que foi uma coisa, São Paulo, Minas e Rio. E não, a ditadura militar foi instaurada no país inteiro. Então é muito legal a gente ter uma visão e ter uma referência do que foi a ditadura militar na cidade de Manaus. E o fato da obra abranger uma cultura que não pertence ao eixo Rio-São Paulo é muito fascinante. Então todo o vocabulário manauara, a questão da floresta, dos rios, toda aquela natureza exuberante como cenário, a cultura, a questão das expressões da época, a culinária, ele fala muito das comidas, deixa o livro muito mais rico. O livro também denuncia a falta de eletricidade que acometia a região norte durante a Segunda Guerra Mundial e durante a construção de Brasília. Toda noite, Manaus ficava escuro, tinha blackout todas as noites. Então, assim, toda aquela questão que infelizmente a gente viu no Amapá o ano passado, é só para reforçar que todo esse descaso com as outras regiões que são fora do eixo sul-sudeste é uma coisa que acontece desde sempre e continua acontecendo. O autor do livro, Milton Ratum, nasceu e cresceu na cidade de Manaus. Ele também é descendente de libaneses e ele é formado em arquitetura na USP. O seu primeiro livro, Relatos de um Certo Oriente, de 89, ganhou o Prêmio Jabuti. O Dois Irmãos, como eu falei pra vocês, ganhou o Jabuti em 2001. E o outro livro dele, de 2005, Com Cinzas do Norte, também ganhou o Jabuti. Ou seja, tartaruga na casa desse homem é o que não falta. Eu assisti e li diversas entrevistas do Milton Ratum. Ele é encantador, não tem como você não se apaixonar por ele. E ele falou em uma delas que o processo de escrita de Dois Irmãos durou 3 anos e que o personagem mais difícil de escrever foi o narrador. E ele sempre gosta de frisar que as obras dele não são regionalistas e que o que interessa a ele é o drama humano e que sempre há um desgarrado na família. Em 2015, Dois Irmãos ganhou uma versão em quadrinhos. Pois é, Brasil! Feita pelos irmãos gêmeos, Gabriel Bá e Fábio Moon. E eu sei que foi um baita processo, acho que eles levaram 4 anos para finalizar os quadrinhos e eles foram super premiados pelo mundo. Eu ainda não tenho, mas eu vou comprar, porque assim, realmente é uma baita obra. Ele não tem o texto integral como tem este livro, mas eu acho que vale a pena, viu? O livro é lindo. Em 2017, a história dos Dois Irmãos ficou bastante conhecida porque virou minissérie na Globo. Pois é, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho e tendo Cauã Raymond no papel dos dois irmãos. E, gente, ela tá disponível na Globoplay. Eu comecei a assistir, mas eu confesso que foi uma série que não me pegou, tá? Eu acho que eles deram uma pesada no drama, ela virou um dramalhão. O elenco é muito bom, a fotografia é incrível, mas eu realmente me incomodei um pouco porque eles dramatizaram demais. Mas eu vou terminar, enfim, mas não tô muito empolgada não. Bom, Brasil, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Você já leu Dois Irmãos? Quer ler? Você viu a minissérie? Deixa um comentário pra mim. E compartilha o vídeo com os amigos que eu tô precisando de inscritos aqui. É isso, um beijo, até o próximo livro.